Vamos agora mudar de assunto, porque hoje tem Cruzeiro e Corinthians em São Paulo, na Neoquímica Arena, jogo 7h30 da noite, com transmissão do Premier. Esse cara aqui, Cássio, é ídolo do Corinthians e vai ser a primeira vez que ele vai enfrentar o ex-clube na antiga casa. Cássio pegou! Sensacional o Cássio! Cássio! Incrível o que faz com uma das mãos, Cássio de novo! Só 5 gols sofridos nos últimos 15 jogos oficiais. A defesa do Cruzeiro tá acertadinha. E quando passam dela... Agora ajeitou o Romarinho! Cássio! Espetacular, Cássio! A gente tá bem servido de goleiro, né? É o melhor goleiro do Brasil, a gente confia muito nele. Ele é o melhor goleiro do Brasil. Eu acho que ele pega muito. Torcedor que confia no Cássio. O do Cruzeiro não é o primeiro. Gosto do Cássio, ele é ídolo, né? Ganhou a Libertadores Mundial pra gente. Ele mora aqui, no nosso coração. 712 jogos pelo Corinthians, 9 títulos conquistados e carinho por onde passa. É meu ídolo, Cássio, Fagner. Puxa, cara, mas olha só, eu vim aqui pra torcer pelo Cruzeiro. Esse campeão aí foi até o Espírito Santo só pra ver o Cássio na disputa da Vitória Cup e ganhou a chuteira do goleiro com autógrafo. Isso que eu tô vivendo é inexplicável. E eu posso falar uma coisa? Vai, Corinthians! É legal, né? Eu acho que esse carinha ali, eu acho que é pelo respeito que eu tenho com o torcedor. Muitas vezes nós pensamos, de repente é um momento emocionante pro torcedor, mas para nós também é muito emocionante, sabe? Hoje, pela primeira vez, Cássio vai enfrentar o Corinthians. Às vezes um pouco diferente, né? Ter vivido tanto tempo lá, ter conhecido tanta pessoa lá e ser um ídolo também da torcida, do time. Olha ele cumprimentando os ex-companheiros no Mineirão. Nesse jogo, ele ainda não tinha sido inscrito pelo Cruzeiro, ficou fora. Em novembro, na partida na Arena do Corinthians, foi poupado, porque dias depois disputaria a final da Sul-Americana. Mas esteve no estádio e foi tietado por alguns torcedores. A história do Cássio no Corinthians está escrita. Foram 12 anos defendendo o time. Mas já tem mais de um ano que ele está no Cruzeiro, começando uma caminhada para, quem sabe, se tornar ídolo de mais uma torcida. Sim, ele tem a história dele lá e tá construindo agora aqui, né? Então a gente confia muito nele e ele agora é azul. Tem tudo para poder escrever uma história bonita aí no Cruzeiro aí. E o capítulo de hoje é para poucos. No mesmo jogo, a reverência do corintiano e o carinho da torcida do Cruzeiro. Cássio, bom jogo hoje. Tô torcendo pra você. Repito, não me canso. Cássio! Vai ser um reencontro bem interessante, um capítulo legal para essa partida Corinthians e Cruzeiro, 7h30 da noite, com transmissão do Premier. O Cássio tá garantido, Cruzeiro deve jogar com força total. Vamos ao provável time do Leonardo Jardim para hoje à noite? Repara no meio de campo que o Lucas Silva tá ao lado do Romero e do Matheus Pereira. O Lucas Silva saiu no jogo contra o Juventude sentindo dores. Ele é dúvida, a gente colocou ele como titular, mas no lugar dele pode pintar o Wallace ou até o Eduardo, aí mexer um pouco nessa formatação do meio de campo. Fagner, outra situação, ele pertence ao Corinthians, o Cruzeiro teria que pagar uma multa para ele jogar. Portanto, ele deve ficar fora e o William deve começar como titular. O Cruzeiro no ataque com o Caio Jorge comandando esse time. Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Preciso te atualizar agora sobre o Cruzeiro, que tomou decisão importante sobre Fagner. Você sabe que Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nessa quarta-feira, 19h30, na Neoquímica Arena. E o Fagner pertence ao Corinthians e está emprestado ao Cruzeiro de graça até dezembro, com o time ajudando com a maior parte dos salários. Pois bem, para ter o Fagner em campo, o Cruzeiro precisaria pagar uma multa ao Corinthians e está completamente descartada essa possibilidade. O Cruzeiro entende que tem o William e não há necessidade de gastar dinheiro à toa. Dessa maneira, o Fagner não entra em campo. Jogador que tem sido peça importante desde a contratação de Léo Jardim. A boa notícia para o torcedor do Cruzeiro é que William e Fagner têm dado conta do recado. Só para completar, curiosidades sobre o líder Cruzeiro no Brasileirão. Você sabia que a Raposa é o time que mais fez gols de contra-ataque na atual edição? O Cruzeiro também é o quarto time com menos posse de bola, 44,5% de posse por jogo.
Cruzeiro ainda é o quinto time que menos tenta bolas longas no campeonato, 45 por jogo. Então é um time que rouba a bola rápido no campo de ataque, mas não faz muito uso da ligação direta ou dos passes longos. Quero te contar agora uma comparação entre Leonardo Jardim e Abel Ferreira. Os dois técnicos portugueses que fazem mais sucesso no futebol brasileiro nesse momento estão separados por uma grande quantia financeira. É que o Abel Ferreira ganha 3 milhões de reais por mês de salário no Verdão, enquanto o recém-contratado Leonardo Jardim, com muito menos tempo de casa, ganha 1,5 milhão de reais por mês no Cruzeiro. Importante registrar que quando o Abel é contratado pelo Palmeiras, ele tinha um currículo bem pequeno, com passagens por Sporting, categorias de base, Braga e PAOK, enquanto o Leonardo Jardim, com um currículo bem melhor e maior, passagens por clubes grandes do futebol europeu e ganhando muito dinheiro no Oriente Médio em seus últimos trabalhos. Leonardo Jardim aceitou a condição de 1,5 milhão de reais por mês, apenas para ele. O Abel Ferreira hoje tem 3 milhões de reais por mês, apenas para ele. O restante das comissões técnicas não entram nessa conta. E o Abel, inclusive, já tem proposta para renovar seu contrato com o Palmeiras com um reajuste de 25%, que faria com que ele saltasse para 3 milhões e 700 mil reais mês. Já sobre o Leonardo Jardim, 26 jogos, 13 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, liderança absoluta do Campeonato Brasileiro e muito moral interno. Pedro Júnior, que é o homem forte do futebol, e o Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, estão completamente felizes com o trabalho, a ponto de darem ao treinador total autonomia para atuar até como uma espécie de manager. A saideira sobre o Cruzeiro, Raposa precisaria pagar 1 milhão de reais de multa ao Corinthians para a escalação do Fagner no jogo contra o Corinthians nessa quarta-feira. Informação que eu tenho é de que o William será titular e o Fagner não será utilizado. Hora de falar sobre um confronto entre Alexandre Matos e Cruzeiro. Matos, que saiu recentemente do Cruzeiro para se tornar o diretor executivo de futebol do Santos, negocia há pelo menos 10 dias a contratação de Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 25 anos de idade que pertence ao América do México. Pois bem, nas últimas horas surgiu a informação de que o Cruzeiro entrou na parada para levar o Brian Rodrigues. O nome de fato interessa, agrada, foi levantado pelo pessoal do Scout, mas a Raposa ainda não abriu negociações, até porque desde a saída do Matos, o modus operandi cruzeirense se tornou bem mais cauteloso e criterioso. Antes de formalizar a oferta, o Cruzeiro estuda de forma aprofundada todos os detalhes do atleta em questão. Pois bem, se eu tivesse que apostar num vencedor, caso o Cruzeiro entre de fato nessa parada, eu depositaria minhas fichas no Cruzeiro, que tem mais capacidade financeira do que o Santos de Alexandre Matos. Santos meio que esbarrou na pedida do América de 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. O salário do Brian Rodrigues também foi considerado alto na Vila Belmiro. Se o Cruzeiro quiser de fato entrar na brincadeira, imagino que vai ter boas chances de contratá-lo. Jogador importante nas últimas temporadas sob o comando do técnico brasileiro André Jardine no América do México. Só para completar sobre o Cruzeiro, Lucas Silva vai para o jogo contra o Corinthians na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena. Ele havia saído da partida contra o Juventude, causando preocupação por conta de dores no joelho. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.